Sabe aquela sensação de que você está só polindo uma maçã que já existe? Melhorando um pouquinho aqui, otimizando um tiquinho ali? A verdade é que a grande maioria de nós, das empresas, está presa num ciclo de imitação. É um jogo seguro, claro, mas é um jogo pequeno. E se a verdadeira inovação, aquela que realmente define gerações e cria impérios, não estiver em melhorar o que a gente já conhece, mas em criar algo que o mundo nunca viu antes? Nessa análise profunda de 0 a 1, a gente vai desvendar não só uma teoria, mas um verdadeiro mapa. O mapa que leva do nada absoluto para algo revolucionário. O segredo por trás das maiores criações do nosso tempo. A pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é justamente essa. E para responder, a gente vai ter que mergulhar na mente de um dos pensadores mais provocadores do Vale do Silício, Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal e um dos primeiríssimos a investir no Facebook. Na obra dele, Thiel apresenta uma ideia radical. O futuro não é um destino inevitável para onde a gente está sendo levado, não. O futuro é uma construção. E para construir, a gente precisa deixar de ser passageiro e assumir o papel de arquiteto, projetando ativamente o amanhã. A maioria das pessoas espera pelo futuro. Os verdadeiros inovadores o constroem. E aqui está a chave para a gente entender a diferença brutal entre copiar e criar. De um lado, a gente tem o progresso horizontal, o famoso de 1 para N. Pensa na expansão de uma rede de fast food. É o mesmo modelo, a mesmíssima batata frita, só que replicada em milhares de lugares. Isso é globalização em sua essência. Agora, do outro lado, a gente tem o progresso vertical, o salto quântico de 0 a 1. Pensa na criação da primeira carne cultivada em laboratório. Isso não é um novo restaurante, é uma nova forma de alimentar a humanidade. Isso é tecnologia. É a diferença entre jogar o mesmo jogo num tabuleiro maior e inventar um jogo completamente novo. E é exatamente essa a nossa missão por aqui, no Biblioteca Destilada. Decifrar os códigos por trás das grandes ideias que estão moldando o nosso futuro. A gente não é dono da verdade de jeito nenhum, mas somos curadores obcecados. Juntos, a gente vai explorar os conceitos mais complexos e transformar em estratégias que dá para aplicar na vida, na carreira. Hoje, a gente vai decifrar o manual para construir o futuro, um passo de cada vez. Para nos guiar nessa expedição, a gente tem um mapa bem claro. Vamos começar desvendando essa tese radical que desafia tudo o que a gente sabe sobre progresso. Depois, a gente mergulha na biologia secreta do valor, descobrindo as leis ocultas que governam o sucesso. Na sequência, vamos construir os 4 pilares da criação, a estrutura que sustenta as empresas mais inovadoras do mundo. Aí, vamos analisar os arquétipos dos inovadores, os perfis que estão desenhando o amanhã. E, por fim, vamos aprender a caçar segredos, que é a matéria-prima da inovação. Tudo pronto para começar essa jornada? Então vamos lá. Para criar algo do zero, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desaprender. É preciso esquecer aquela ideia de que competição é sempre saudável e que o objetivo de todo negócio é só cortar custo e aumentar a eficiência. A gente vai mergulhar numa biologia diferente, uma visão de mundo onde o valor não é disputado, ele é criado do nada e se baseia em princípios muito mais poderosos e, olha, bem contraintuitivos do que os que ensinam por aí. O conceito-chave aqui é o de monopólio criativo. E não estamos falando daquele jogo de tabuleiro onde o objetivo é levar todo mundo à falência. Esquece essa imagem. O monopólio criativo, na visão do Thiel, é tipo um artista que cria um novo gênero musical. Ele não está competindo com os músicos de rock ou de samba. Ele está criando um universo próprio, com regras próprias, com uma audiência própria. É sobre ser tão único, tão inovador, que a competição vira simplesmente uma nota de rodapé irrelevante na sua história. E a psicologia por trás disso é simplesmente genial. Os monopólios criativos de verdade tendem a minimizar seu domínio para evitar a atenção indesejada. Pensa na Tesla. Ela não se define só como uma montadora de carros, o que a colocaria em competição direta com a Ford. Não. Ela se posiciona como uma empresa de tecnologia e energia, criando uma categoria só dela. Já as empresas em mercados super competitivos fazem o exato oposto. Elas exageram sua singularidade, definindo seu mercado de um jeito tão restrito que parece que só elas existem. É um jogo de espelho, sabe? Onde a percepção da competição é tão importante quanto a realidade. Ok, agora que a gente já entendeu o objetivo final, o monopólio criativo, vamos descobrir como é que se chega lá. O Thiel nos apresenta 4 ingredientes essenciais, 4 pilares que, quando combinados, formam a base para qualquer empresa que queira fazer o impossível, ir de 0 a 1. Vamos desvendar cada um deles e entender como eles se conectam para criar algo que seja de fato duradouro e inovador. O primeiro pilar é um tapa na cara de tudo que a gente aprendeu sobre sucesso. Num mundo que idolatra a competição desde a infância, nos esportes, na escola, nos rankings das empresas,
A ideia de que o objetivo de um negócio é evitar a competição soa quase como uma heresia. Mas é exatamente essa a proposta. Em vez de lutar por uma fatia cada vez menor de um bolo que já existe, que tal usar sua energia para criar um bolo totalmente novo, só para você? E o interessante aqui é como isso redefine o que significa ter sucesso. Uma empresa em competição perfeita está sempre a um passo da falência, vivendo no limite. O monopólio, por outro lado, tem margem para pensar além do lucro de amanhã. Pode investir em pesquisa de longo prazo, pode pagar melhor os funcionários e, o mais importante, pode planejar o futuro. Pensa na Microsoft dos anos 90. O domínio dela em sistemas operacionais permitiu que ela investisse bilhões em outras áreas, moldando a computação como a gente conhece. O ponto crucial não é ser o melhor num jogo lotado de gente, mas ser o único jogador num jogo que você mesmo inventou. Essa é a pergunta que tem que ficar martelando na cabeça. Não se trata de sonhar em capturar 1% de um mercado gigante. Isso é receita para o fracasso. Se trata de agir como um arqueólogo. Qual tesouro escondido, qual nicho de mercado específico, negligenciado, ninguém mais está explorando. A dominação não começa com um ataque de frente, mas com a descoberta de um pequeno território que você pode chamar de seu. É a partir daí que o império se constrói. E isso nos leva direto para o segundo pilar, que nos convida a questionar uma das vacas sagradas do capitalismo, a própria competição. Será que ela é mesmo essa força toda para o progresso, como nos ensinaram a vida inteira? Ou será que, em excesso, ela se torna uma armadilha, uma névoa que nos impede de ver a verdadeira tarefa, que é criar algo genuinamente novo e valioso? Pensa naquelas guerras de preços que a gente vê todo dia. Companhia aérea, supermercado, posto de gasolina. Empresas que se destroem numa busca cega por uma pequena vantagem, espremendo as margens até o osso. Pensa na tendência de copiar cada nova função do concorrente, criando produtos que são, no fim, todos iguais. A competição excessiva nos força a olhar para o lado, porque os outros estão fazendo, em vez de olhar para frente, para o futuro que ainda precisa ser criado. É uma armadilha que nos prende no presente. E este slide ilustra a diferença de um jeito perfeito. O PayPal, lá no comecinho, não tentou ser a solução de pagamento para o mundo todo. Eles focaram obsessivamente num grupo minúsculo, mas que precisava desesperadamente de uma solução. Os power sellers do eBay, que na época enviavam cheques pelo correio. Eles viraram os reis desse pequeno universo, e só a partir daí expandiram o império. Agora, compara isso com as startups que sonham em pegar só 1% de um mercado gigante. É como tentar pescar num oceano infestado de tubarões. A chance de sucesso é mínima. Comece pequeno para se tornar gigante. O terceiro pilar é a catapulta que lança as pequenas empresas para o estrelato. A tecnologia proprietária é a força que permite que uma equipe enxuta crie um impacto desproporcional no mercado e construa um negócio que possa gerar valor por décadas. E não é só sobre software, é sobre encontrar um jeito fundamentalmente melhor de fazer as coisas, uma vantagem difícil de replicar. É a alavanca que transforma ideias em impérios. Sabe aquela ideia de que quem chega primeiro bebe água limpa? Então, esquece isso. Na maioria das vezes, ser o primeiro é uma desvantagem enorme. Você quem educa o mercado, quem comete os erros, quem gasta rios de dinheiro para os outros aprenderem. O verdadeiro objetivo é ser o último a se mover. É criar uma solução tão definitiva, tão superior, que ninguém mais consegue superar. Pensa no TikTok. Não foi o primeiro a postar em vídeos curtos, mas foi o último a aperfeiçoar a fórmula do algoritmo, criando uma experiência viciante que ninguém mais conseguiu replicar. Ser o último a dar a grande tacada é o que garante o domínio. A mentalidade de uma empresa de tecnologia tem que ser a de um maratonista, não a de um velocista de 100 metros rasos. O valor dela não está na velocidade dos primeiros quilômetros, mas na capacidade de cruzar a linha de chegada décadas depois. É por isso que durabilidade é muito mais importante que crescimento rápido e de curto prazo. Construir uma empresa de 0 a 1 é pensar no longo prazo desde o dia 1. É planejar cada passo com cuidado, sabendo que a verdadeira vitória não está no lançamento, mas na permanência. Finalmente, a gente chega no quarto pilar, que é o coração de qualquer empresa inovadora: as pessoas. Uma ideia genial, nas mãos da equipe errada, é como uma semente fértil plantada num solo infértil. Ela nunca vai germinar. As decisões que você toma no comecinho sobre quem vai te acompanhar nessa jornada têm um impacto profundo e muitas vezes irreversível no futuro de seu negócio. Tial usa essa analogia do casamento por um motivo muito simples. A relação entre os fundadores é o alicerce de tudo.
Assim como num casamento, a falta de comunicação, a desconfiança, o desalinhamento de valores, tudo isso pode levar a um divórcio doloroso e destrutivo. A grande diferença é que, numa empresa, o divórcio pode significar o fim de um sonho. Por isso, a escolha de um sócio é uma das decisões mais críticas que se pode tomar. A história prévia e a química pessoal são tão importantes quanto a competência técnica. Vamos detalhar isso aqui porque é absolutamente crucial. O momento da fundação é tipo o Big Bang do seu negócio. É ali que você define as leis que vão reger o seu universo. É preciso alinhar quem é dono do quê, ou seja, a propriedade, quem faz o quê no dia a dia, a posse, e quem toma as decisões finais, o controle. E para atrair as pessoas certas, sua missão tem que ser tão inspiradora que elas queiram fazer parte do seu movimento. Pessoas talentosas não se movem por mesa de ping-pong, elas se movem por propósito. E aqui no Biblioteca Destilada, a gente acredita que entender essas dinâmicas é fundamental. Se a inovação radical é feita por equipes, quem são os líderes que comandam esse barco? Tio nos mostra que os fundadores de empresas transformadoras não são gestores tradicionais. Eles não estão ali para otimizar processos. Eles estão ali para inventar o relógio. Eles são visionários, criadores, artistas. São arquétipos que desafiam as convenções e nos mostram o que é possível quando a gente ousa sonhar grande. Pensa em figuras como Howard Hughes, o bilionário que revolucionou a aviação, mas que viveu recluso nos seus últimos anos. Ou pensa nos fundadores de startups que você mais admira. São pessoas normais? Dificilmente. São obcecados, visionários, teimosos. São pessoas que não se encaixam nos moldes e que, por isso mesmo, conseguem enxergar o que ninguém mais vê. A singularidade deles, esses traços extremos, é a sua maior força, mas por vezes também pode ser a sua maior fraqueza. Ok, já falamos da estrutura, do objetivo e das pessoas. Agora vamos para a matéria-prima de tudo, as ideias. De onde vêm as oportunidades para criar algo do zero? A resposta de Thiel é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Elas vêm de segredos. E a inovação é a arte de encontrar esses diamantes brutos e transformar em joias que o mundo ainda nem sabe que deseja. Um segredo não é uma fórmula mágica, não é uma teoria da conspiração. É simplesmente uma verdade que a sabedoria convencional ainda não enxergou. Pensa na Twitch. Quem diria há 15 anos que milhões de pessoas iam passar horas assistindo outras pessoas jogando videogame? Parecia loucura. Hoje é uma indústria bilionária. Esse era um segredo sobre o comportamento humano. Toda grande empresa é construída em cima da descoberta de um segredo, de uma verdade que estava escondida bem debaixo do nosso nariz. Então, como é que se encontra esses segredos? O primeiro passo é quase uma mudança de fé. É preciso acreditar que eles ainda existem, rejeitando a ideia pessimista de que tudo já foi descoberto. O segundo passo é procurar nos lugares que os outros ignoram. E a pergunta-chave a se fazer, repetidamente, é esta: qual empresa valiosa ninguém está construindo? E quando você encontrar uma resposta que te convença, não aguarde para si. Crie um manifesto, uma declaração de propósito que inspire as pessoas certas a se juntarem a você nessa jornada. Chegamos ao final da nossa expedição. E aí, o que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que inovação não é sobre copiar o que já existe, mas sobre criar o que nunca existiu. Que o objetivo não é vencer a competição, mas torná-la irrelevante. E, acima de tudo, que o futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas algo que nós construímos todos os dias. Essa é a filosofia de D0 a 1, a arte de construir o futuro que se quer ver no mundo. O ponto crucial é este: o sucesso radical não é uma questão de sorte. Os grandes inovadores não são pessoas que ganharam na loteria. Eles são pessoas que têm um método, um plano, uma visão. Eles acreditam que o futuro pode e deve ser melhor do que o presente, e que eles têm o poder e a responsabilidade de torná-lo realidade. É uma mistura de otimismo com ação, de sonho com execução. É a fé no futuro combinada com a coragem de construí-lo, tijolo por tijolo. E essa citação resume perfeitamente o espírito do livro. Pensa na Netflix. Ela podia ter continuado ali tranquila, sendo a líder no mercado seguro de aluguel de DVDs, mas ela arriscou a ousadia, apostou tudo no streaming, uma tecnologia que a maioria considerava inviável na época. O resultado? Ela se tornou uma das maiores empresas de entretenimento do planeta. A ousadia, paradoxalmente, pode ser o caminho mais seguro para a grandeza. A trivialidade é uma morte lenta. E assim a gente termina onde começou, com uma pergunta. Mas agora ela é para quem está nos ouvindo. Qual é o seu segredo? Qual verdade importante sobre o mundo só você enxerga? E com base nisso, qual empresa valiosa só você pode construir?
Nós, Biblioteca Destilada, te propomos um desafio de 48 horas. Dia 1, mapeie um problema ao seu redor que ninguém está resolvendo de forma nova. Dia 2, esboce um conceito, uma solução que criaria um mercado próprio. Deixa aqui nos comentários qual é o futuro que você quer criar. E se você quiser continuar desvendando os códigos das ideias que movem o mundo, já sabe, né? Se inscreve no canal. Juntos, vamos construir o futuro, uma análise de cada vez.